Fala galera do segundo ano, vamos continuar aqui o estudo que nós comentamos com você. Hoje vamos falar sobre trabalho de um gás em relação ao meio. Tá vendo com a gente nessa aula que a gente vai conversar mais um pouquinho mais após a vinheta. Então galera, o que nós colocamos aqui? Colocamos um recipiente onde você tem várias partículas desse gás. Então o que vai acontecer? Esse recipiente ele vai exercer uma força sobre, vamos colocar como fosse um sistema que está isolando. Então vamos colocar como fosse aqui um peso, né, um contrapeso, né, e tal. Então o que vai acontecer? O gás ele vai começar a exercer força sobre esse, vamos dizer como fosse uma parede que está aqui e tal. Então ele vai empurrar ele para cima. Quando ele faz isso, significa que quando ele exerce as partículas aqui de gás, ele consegue exercer pressão na parede do recipiente, mas também ao mesmo tempo ele consegue exercer pressão sobre o nosso bloco lá de azul. Então significa que ele realizou o trabalho. Nesse caso aqui, você não vai dizer assim, professor, isso se movimentou. Não, você vai dizer que ele sofreu expansão, ou nesse caso, ele vai sofrer uma certa compressão. Tranquilo? Então, quando você ele realiza trabalho, significa que ele sofreu expansão, gás. Tá? Caso, por exemplo, professor, o meio fez o que, professor? Nesse caso aqui a gente vai ter que vamos deixar assim, por enquanto. Então, quando o gás ele recebe trabalho, ele vai diminuir, significa que ele vai reduzir, professor. Você não fala isso, você diz o seguinte, que ele vai receber uma certa compressão, tá? Ou seja, trabalho positivo significa que ele realizou trabalho. Ele expandiu, recebeu trabalho, significa que o trabalho ele vai ser negativo, beleza? Então, nesse caso, a pressão constante, professor, qual é a fórmula? Olha só, mais ou menos a pressão e a questão da variação do volume. Essa variação do volume tem a ver com o que a gente está comentando, expansão e compressão. O gás, se caso ele vai se expandir, nesse caso o volume dele vai ser positivo, tá? Ou seja, ele teve aumento, se expandiu. Caso ele sofra compressão, significa que o seguinte, professor, o gás ele vai reduzir o seu volume. Aumenta o volume e expansão. Nesse caso, ele se expandiu. Ele diminui seu volume seria a compressão. Por isso que a gente colocou aqui o mais ou menos, tá? Dependendo da situação e dependendo do comportamento que o gás ele vai estar ali sofrendo, tá bom? Para que você possa entender legal, existe a parte de gráfico que você consegue calcular utilizando a relação de três situações, tá? As três situações eu vou mostrar para você. Que seria o trabalho que ele vai realizar numericamente igual à área sobre a curva. Então, vou mostrar aqui para você nesse exato momento. Então, galera, olha só. Primeira condição que nós vamos colocar aqui para você, a questão para que você possa calcular. Nesse caso, a pressão constante, ou seja, uma transformação isobárica, o gráfico que ele vai ser numericamente igual à área da figura sobre a curva. Então, a gente coloca assim, ó, o trabalho ele vai ser igual numericamente à área que você vai ter sobre a curva, tá? Pode ser um retângulo, como você pode ver, que pode variar, né? E seria outra forma também, professor, está relacionado também quando você tem sobre a curva, atenção, quando você tem uma curva. Então, nesse caso, a pressão seria uma curva, ou seja, uma transformação isotérmica, tá? Então, na transformação isotérmica, você percebe que a pressão ela decai com volume. Então, você calcula isso daqui através da área do trapézio, tá? Lembrando que a área do trapézio é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Tá certo? Tranquilo? Vamos só colocar aqui umas situações para colocar a situação num gráfico para que você possa entender. Então tá aí, galera. Colocamos para você quando a pressão ela varia, né? Você calcula
Utilizando, nesse caso aí, desse perpliclátero, que é uma curva, que é na transformação isotérmica, que nós estudamos nas transformações gasosas, que você pode calcular utilizando a área do trapézio, né? Já colocamos para você aí, né? Você pode averiguar que a pressão ela decai de acordo com a expansão, ou a pressão ela aumenta de acordo quando o gás é comprimido, tá? Isso na transformação isotérmica, mantendo a temperatura constante. Então, essa aqui é uma temperatura, é uma curva da temperatura, nesse caso aqui, constante, tá? O trabalho, isso aqui é temperatura, tá? Temperatura constante, beleza? Tá certo, galera? Então, essa foi a nossa aula para você sobre trabalho de um gás. Lembrando que o trabalho, a partir de agora, está associado à expansão e à compressão. Nesse caso, quando você calcula, quando jogar gráfico para você, tem que ficar atento na figura que você forma. E a figura que você forma está sobre a curva, que essa curva ela vai ser numérica. O trabalho realizado vai ser numericamente a área que você vai realizar. Caso ocorra a pressão, que ela pode variar, ou seja, uma isotérmica, o trabalho que você pode calcular seria pela área do trapézio. Lembrando que a área do trapézio é base maior mais base menor, vezes a altura, isso aqui dividido por 2. Tá bom, galera? Então essa foi a nossa aula para você. Fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.